Olá! Então, conforme eu combinei com vocês, eu tô aqui para mostrar para vocês a decoração de 2 biscoitinhos e o preparo do glacê real. E já começando aqui, nós vamos utilizar esse batedor de gancho, porque como o glacê real é uma massa pesada, a gente vai utilizar esse batedor aqui. Já vou colocando aqui na batedeira e a gente vai utilizar o glacê real pronto e água. Eu estou utilizando o glacê real pronto porque ele tem mais durabilidade, além da facilidade de fazer, que é muito mais prático e dura muito mais. Não estou indicando nenhuma marca, apenas essa foi a que eu encontrei mais próximo de casa para comprar, mas você pode utilizar qualquer marca, tá? Então, eu já vou colocar aqui no bol da batedeira o glacê real. Despejo todo o pacote aqui. E logo já vou acrescentar a água. E a água é muito importante que a gente vai colocando aos poucos, que é para não passar do ponto. Você pode reservar um pouquinho do glacê e deixar sem colocar, né, no bol, porque se você passar um pouquinho a mão na água, você consegue colocar um pouquinho mais de glacê para dar o ponto. Então, vai colocando água de pouquinho em pouquinho, vai misturando, até chegar nesse ponto que eu vou mostrar para vocês, que é igual um pirão. Ele lembra um pirão, assim, quando a gente mistura, sabe? Um pirão feito com farinha de mandioca, delicioso. Então, a aparência vai ficar bem parecida, ó. É como se fosse uma cola. Ele fica meio puxa, assim. Veja que ele não tá caindo, escorrendo como água, ele vai caindo aos pedaços. Olha, presta atenção no ponto aqui. É bem importante deixar nesse ponto que ele vai bater de uma maneira bem gostosa e vai ficar um ponto bem gostoso para trabalhar. Eu vou limpar aqui as laterais, né? Já vou colocar o meu glacê para bater. Vou começar batendo em 1 minuto na velocidade mínima da batedeira. E aí, logo em seguida, eu aumento para velocidade máxima e vou bater por 10 minutos. Aliás, 9 minutos completando 10, né? 1 em velocidade mínima e 9 minutos na velocidade máxima. E olha como ele já tá ficando bonitinho, com um ponto excelente. Já vou mostrar para vocês como que ele vai ficar. Olha só como tá. Ele agregou bastante volume aqui, né? Ele não cresce muito assim, mas ele dá uma ótima quantidade para decorar vários biscoitos. E o ponto é assim, ó, quando você coloca o gancho ali, mergulha o gancho no glacê, ele forma esse bico aí embaixo, parece um V. Olha só, dá bem para perceber que ele fica um bico ali na pá, né? Então, esse é o ponto e a gente vai limpar aqui para não desperdiçar nenhuma gotinha, né? Porque o glacê tá caro e a gente precisa aproveitar todinho. Enquanto eu não estou utilizando o glacê, eu deixo ele tampado com pano de prato úmido, que é para não ressecar, porque o glacê ele resseca muito rápido. E aí, se ressecar, você não consegue trabalhar com ele. E vamos dar o ponto, então, para trabalhar nos biscoitos. Que esse ponto que ele está agora é um ponto bem firme. Esse é um ponto que a gente pode utilizar para fazer trabalho com bico de confeitar, assim, para fazer trabalhos mais que precisam de um glacê mais firme. Mas eu vou deixar ele um pouquinho mais molinho, que fica mais fácil de trabalhar. Então eu vou só borrifando água. Eu utilizo esse borrifador porque ele é muito mais prático da gente usar e não corre o risco de colocar água demais, tá? Então eu vou colocando água ali, borrifando água até ficar num ponto que fique macio. E eu vou utilizar o bico perlé número 2, que é para escrever. E esse bico tanto serve para escrever quanto para fazer contorno.
Tem biquinho mais fino, tem o perlê número 1 também, que é bem fininho e serve para fazer detalhes bem pequenininhos. E coloco aqui num saquinho. Esse meu saquinho ele é bem pequenininho, porque eu vou só fazer demonstração para vocês, então eu estou usando um saquinho pequeno. Mas o ideal é que mesmo que vocês trabalhem com um saco grande, a quantidade seja pequena, assim que caiba na palma da mão, tá? Porque vai ficar mais fácil de trabalhar. Então, torce bem ali a boca do saquinho, que é para não vazar o glacê por cima. E agora a gente vai testar aí para ver se tá bom o ponto, né? Então, ele tá saindo meio tortinho. Vamos testando o ponto aqui, vamos escrever. A gente escreve sempre com a mão no ar, tá, gente? O primeiro contato do glacê com o biscoito é com o bico encostadinho no biscoito. Depois a gente levanta a mão e vai escrevendo no ar, que o glacê vai dando a forma do desenho ou da escrita. E a gente escreve com uma mão e com a outra a gente vai ajudando a guiar a mão que está escrevendo. Então é bem importante utilizar as duas mãos até que a gente já se sinta segura para fazer certos trabalhos. Então, encosta o bico no biscoito, levanta e vai puxando. E aí, quando eu quiser finalizar, eu baixo a minha mão encostando o bico no biscoito de novo, tá? Então, olha, esse ponto ficou bem bom para escrever, para fazer pequenas linhas. E agora eu vou guardar o bico. E como eu falei, o glacê resseca demais, então eu vou colocar um palitinho dentro do bico, assim, para ele não ressecar. Só cuida para não quebrar o palito lá dentro do bico, né? Ou então tampa ele, deixa ele dentro de um potinho fechado, que não entre ar. E o outro bico que eu utilizo bastante também é o Wilton número 16, que é uma estrela. É uma estrela pequenininha, tá? Que serve para fazer pequenas rosinhas, para fazer botõezinhos. E eu utilizo esse truque do copo aqui, ó. Coloco um saquinho na boca do copo, que fica mais fácil de colocar o glacê lá dentro. E aí eu empurro todo o glacê para a ponta do saquinho e deixo o glacê todo dentro da minha mão ali. E esse aqui a gente vai fazer trabalhos ondulados, como a gente está fazendo biscoito de Natal, né? Esse trabalho ondulado a gente utiliza bastante para fazer gorrinho, para fazer meia, para fazer a luvinha, né? Então, esse ponto ondulado a gente usa bastante. E dá para fazer mais outros desenhos, né? Dá para fazer arabescos. Esse ponto a gente usa também para fazer decoração em bolo, né? Um bolo coberto com pasta americana e recebendo um desenho com glacê real. É com esse ponto que a gente utiliza. Fica bem bom de desenhar com ele e ele não desmancha o desenho. E agora a gente vai fazer um glacê tingido. O corante aqui você pode colocar antes ou depois, né, de borrifar a água. E a gente vai deixar agora o glacê num ponto mais molinho, que é o glacê para o preenchimento do biscoito. Eu utilizo o mesmo ponto para o contorno e para o preenchimento. Então, o que a gente vai fazer aqui? Colocar a água, né? Borrifar a água. E aí, a gente vai deixar o glacê do potinho liso. E a gente vai dar uma colherada, colocar uma colherada do glacê por cima. E aí, a gente vai contar 20 segundos. Esse glacê,
em 20 segundos ele precisa se juntar ao outro, ele não pode ficar muito para cima, tá? Então, ó, a gente deixa o glacê lá embaixo do potinho lisinho e a gente coloca assim uma colherada por cima. E aí a gente vai contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Percebeu que o glacê que eu coloquei em cima, ele se juntou com o glacê de baixo e ficou um ponto, ele ficou na mesma superfície, ele não ficou uma superfície acima do glacê de baixo. Então esse é um ponto bem bom, que a gente chama o ponto 20, que é para trabalhar o contorno e o preenchimento do biscoito com a mesma textura de glacê. Tá? Então agora eu tô colocando aqui o corante, uso o corante em gel, que é para não tirar o ponto do glacê que a gente já deu, né? O corante em gel, e aí mistura bem para deixar bem uniforme. Coloca no saquinho. A gente utiliza, eu não utilizo o saco de confeitar, eu compro o saquinho de celofane, os mesmos saquinhos que eu uso para embalar, eu utilizo para decorar. Porque aí depois que eu terminar de fazer todos os meus biscoitos, eu só jogo eles no lixo, não precisa estar lavando. Então eu uso esses saquinhos que sai bem mais barato. O saco de confeitar a gente também pode descartar, mas ele sai um pouquinho mais caro, né? Então eu coloco no saquinho. Para fazer o contorno e o preenchimento eu não uso bico de confeitar, eu só corto a pontinha do saquinho ali. E agora eu vou começar a mostrar para vocês a decoração, que é um momento mais esperado, né? Então aqui, ó, como eu falei, eu vou fazer o contorno e o preenchimento com o mesmo ponto de glacê. E a gente vai fazer essa estrelinha linda que eu uso bastante. Ela é muito fácil, muito rápida de fazer e ela fica um amor, um amor. Então assim, eu faço o preenchimento, aliás, eu faço o contorno e logo eu venho preenchendo. O contorno eu não deixo bem na beirinha do biscoito para não ter o perigo de derramar. Mas eu levo, depois o glacê eu levo com um palitinho mais para próximo das beiradinhas, tá? Então com um palitinho de dentes ou uma agulha, a gente leva o glacê bem para perto das beiradinhas do biscoito. Agora a gente vai fazer aqui um outro modelinho, que é outro modelo que eu sou apaixonada também. Eu acho que é um dos modelinhos mais bonitinhos que eu trabalho bastante com ele. Então é imperdível. Ó, e aí aqui eu fiz a metade, tá? A metade do biscoito com essa cor azul, que bem bonitinha, e vou levando então o glacê até as beiradinhas do biscoito. E aí eu vou tirando também bolinhas de ar que possam ter ficado. E aí com o palito fica bem fácil da gente trabalhar. Agora eu vou secar essa camada que eu fiz. Vou colocar no forno com a porta entreaberta, na menor temperatura do meu forno. Ó, a menor temperatura é 90, então eu vou deixar ali no 90. O meu forno não é muito potente, tá? Então eu vou deixar secando ali uns 10 minutinhos, até formar uma película bem fininha em cima desse glacê que eu já coloquei. Só preste atenção, porque esse glacê ele não tá seco ainda, ele apenas criou uma película, que é para eu poder vir com outra camada de glacê e ele não se misturar, tá? Então é bem importante fazer essa secagem no forno com a temperatura bem baixa. Ó, fiz então a outra camada de glacê. Vou fazer aqui na estrela também. Vou colocar um vermelho aqui para fazer um gorrinho na minha estrelinha, que eu amo esse modelo de estrela. Eu acho muito bonitinha. Então eu vou fazer um gorrinho nela ali, colocando o glacê vermelho. E esse glacê amarelo, como criou a casquinha já, né? Criou uma casquinha, ele não vai misturar com o glacê vermelho.
E aí eu vou aproveitar aqui e já vou fazer os olhinhos e a boquinha, que aí eu aproveito o tempo de secagem do gorrinho e já vai secar também os olhos e a boquinha. Olha que amor que tá ficando. Vê se não é um encanto esse biscoito. E vou levar no forno de novo, a mesma temperatura. O ideal é que seja 50 graus. Se seu forno é um pouquinho mais potente, 50 graus com a porta entreaberta. E aí o biscoito já criou outra película, né, nessa parte branca, que foi a que eu fiz depois. E agora eu vou dar continuidade à decoração. Esse biscoito é muito rápido e muito fácil de fazer. Eu vou pintar com o pó, corante em pó. Eu dou uma leve pincelada, mas é bem de leve, tá? Com um pincelzinho, que eu uso só para isso, tá, gente? Só para confeitaria. E vou pintar umas bochechinhas. Vocês não vão enxergar agora, porque tá um pouquinho longe a câmera, tá? Mas depois eu mostro de pertinho para vocês. Fiz as bochechinhas e agora eu vou pintar o rostinho do meu... Ó, cuida, viu só? Como eu falei, ele cria apenas uma películazinha. Olha só, eu pesei um pouquinho a mão e aí furei o meu biscoito ali, tá? Mas eu vou continuar decorando ele para vocês verem como ele vai ficar engraçadinho depois de pronto. Então, com a mão bem leve, tá? Bem leve para fazer esse trabalho aqui. Pode ser feito, inclusive, de um dia para o outro, quando o glacê já estiver bem sequinho, você pode pintar as bochechinhas, para não ter o perigo aí de furar como eu furei o meu biscoito. Mas foi bom acontecer isso para vocês verem como ele forma só uma película fininha em cima, ele não está completamente seco. Agora eu vou dar continuidade aqui na decoração, utilizando aquele bico pitanga que eu mostrei para vocês. Fui fazendo o zigue-zague para fazer o gorrinho e uma bolinha ali em cima para fazer o pompom do gorrinho. E olha que amor que ficou. Vê se não ficou uma gracinha. E continuando agora o nosso boneco de neve. Já fiz os olhos com o glacê preto. E ele pode ser também, os olhos e a boca podem ser feitos com canetinha comestível. E aí aqui com o glacê laranja, eu vou fazer o narizinho, né? Que é uma cenourinha. Então eu faço uma coxinha espichadinha ali para fazer o narizinho. E aí vou fazer aqui, utilizar a canetinha comestível, vou fazer a boquinha do meu bonequinho de neve. E o olho também pode ser feito com canetinha comestível, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já vou pedir para vocês deixarem o like, compartilharem esse vídeo e se inscreverem nesse canal. Olha que amor que eles ficaram. E as carinhas você pode ir mudando conforme você gostar. Fiquem acompanhando o canal que eu vou mostrando decorações diferentes de biscoitos. Aqui eu dei para vocês uma base de como é feito, tá? O ponto do glacê. E aí esse vídeo ficou um pouquinho mais demorado. Mas depois que vocês pegarem o ponto do glacê, fica tudo mais fácil. Aí quando vocês verem um modelinho de biscoito, vocês já vão saber como fazer. Um beijo para vocês, muito obrigada!